E relembrando que durante toda a semana o nosso tema da semana de oração foi Páscoa, momento, tempo de renovação. E como a irmã Lúcia disse, esse momento nós procuramos estar mais concentrado, ouvimos mais músicas, ou procuramos um filme a respeito de Jesus. Nós também procuramos, assistimos. Mas, na verdade, para a igreja, né, espero que todos aqui nessa noite, eu falo igreja, você que já aceitou a Jesus, e no nosso contexto de Brasil, nosso contexto de nosso país, principalmente, todos já tiveram contato com essa história. E para nós é fato, né? O nosso relacionamento com Jesus não está apenas nesse calendário de hoje, da semana, né? Que nós relembramos toda a sua trajetória. Algo que já faz parte do nosso contexto. Nós acordamos diariamente, nós oramos no nome dele diariamente, nós clamamos o nome dele diariamente, nós cantamos como nessa noite, mas isso já faz parte do contexto da igreja. Não é apenas, como eu disse, um calendário. E eu gostaria que isso se tornasse realmente uma realidade para todos aqui nessa noite. Eu não sei, né, a sua decisão, eu não sei do seu relacionamento, quão próximo você está de Jesus. Quanto mais você aproxima, quanto mais você está em direção a Jesus, quanto mais você estreita esse relacionamento, você vai cada dia mais percebendo que ele não está distante. Ele não está lá na cruz, ele não está mais pregado na cruz, até porque ele ressuscitou, que é a base e que é o fortalecimento da nossa fé. Então, meus irmãos, nessa noite, como nós não tratarmos desse assunto tão importante da vida da igreja, da vida pessoal nossa, da sua maior decisão, que é realmente abrir o seu coração e entregar sua vida completamente a Jesus. Como eu disse, nós temos esse tema importante, vai falar da importância da obra dele. E eu não poderia citar outro versículo que nós conhecemos de cor, João 3:16, que é o tema, que é o texto básico. Mas, só para a gente situar um pouco sobre essa questão da sua aproximação, da sua vida, o seu relacionamento com Jesus, nessa noite nós vamos relembrar os nossos textos, o nosso tema, o versículo básico e todos os demais versículos aqui, nós vamos relembrar. Eu imagino que para a grande maioria aqui, ou todos, vão relembrar desse fato não só histórico, não só narrado através das religiões, não só narrado através de tantas outras questões que a mídia e o comércio também explora esse momento e que não tem nada de errado no sentido, mas a igreja não pode deixar apenas que seja apenas um momento do calendário dela durante o ano. Como eu disse, isso faz parte do meu e do seu dia a dia. E para estar aqui nessa noite, agradeço a Deus, a confiança do nosso pastor. Substituí-lo é pouco difícil, mas ele está aqui junto, fica mais difícil ainda, até porque nós temos a mensagem, a nossa igreja, a nossa cidade é conhecida por esse nível de mensagem, não é isso? Todos que vêm aqui, passam por aqui, eles dizem, olha, essa igreja tem uma palavra boa. Mas também eu fico um pouco tranquilo, porque a metade da minha vida eu vivi dentro de uma igreja presbiteriana e agora a metade estou vivendo dentro de uma igreja batista. Então essa junção tem me ajudado bem, eu tenho conseguido aí trabalhar nessa área com os irmãos, na área de estudo, nas pregações, e cada dia mais tem procurado melhorar mais. Mas vamos ao texto, cadê o Juninho? Juninho, está aí o texto, nós vamos ler o 17 também, que muita gente esquece de ler o 17. Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém, meus irmãos? Páscoa é esse tempo que nós falamos no mês, durante a semana de renovação. Mas quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, a Páscoa, o significado, onde nós sabemos de toda a história, todo o cativeiro dos judeus, todo o cativeiro do povo de Israel. E quando já passado 400 anos, aonde já no momento, aqui já na iminência de sair, já antes da última praga do Egito, Moisés então, através de Deus, ele vai orientar Israel
como celebrar e como vai ficar conhecido esse ato desse momento do qual as famílias de Israel, dos judeus, dos hebreus, deveriam então preparar de antemão agora esse momento especial da vida deles. E a Páscoa para eles significa passar por cima, do qual eles deveriam preparar algumas coisas, os pães, as ervas, mas o que eu quero destacar é que eles deveriam também matar o cordeiro. Deveria ser morto e deveria o seu sangue, então, como nós já conhecemos biblicamente, pela história, como você já conhece desde a EBD, os judeus deveriam, então, os hebreus, passar pelos umbrais das suas casas, porque o anjo viria sobre o Egito e todo o primogênito seria morto. Para que, então, os filhos, o primogênito de Israel, então, não fosse morto, deveria ser observado dessa forma. Deveria ser feito dessa forma. Então, eu quero somente destacar que o cordeiro, então, estava apontando agora, ele já estava já apontando para realmente lá na frente, depois de quase 2000 anos, depois de muito tempo, aonde vem, então, essa obra, onde vai começar a obra de Jesus, quem seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através do sangue dele que foi derramado. Nós cantamos aqui nessa noite, já falamos aqui nessa noite, e faz parte do nosso dia a dia realmente saber que Jesus, ele é o nosso Salvador, ele morreu por nós. Então, meus irmãos, dessa libertação então, dos judeus, dos hebreus de Israel, era necessário então esse ato, foi necessário esse ato, porque se você imaginar, poderia que alguns dos hebreus não passassem, né? Ali, o sangue nas suas casas, então certamente seria fatal para o filho mais velho daquela casa. Então a libertação da escravidão estava apontando então pelo cordeiro, estava apontando para realmente a libertação de todas as outras nações, de todas as outras pessoas que vão chegar na nossa mensagem aqui nessa noite, onde nós entendemos então que Moisés orienta para que fosse morto esse cordeiro, para que ele fosse sacrificado, a forma que ele deveria ser escolhido, a forma do qual deveria ser feita aquela celebração da Páscoa lá no Egito, então, vem agora para nós nessa noite a importância, então, da obra do Senhor Jesus. E como nós, então, poderemos comemorar, como nós poderemos relembrar, como eu e você nós podemos, então, viver o dia a dia, essa Páscoa, essa libertação para nós nos dias atuais, para você nos dias atuais, para a igreja, como que nós realmente devemos entender isso, que uma vez nós todos, a Bíblia diz que pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, então a sentença, a nossa sentença e a consequência do pecado, todos nós estávamos condenados. Mas agora, através desse momento, através da vida, através da obra de Cristo, recebemos de Deus, recebemos do nosso Pai, recebemos a salvação através desse sacrifício, através dessa obra. Então, é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. E o primeiro ponto que eu quero destacar, então, que vai mostrar não só historicamente, mas eu quero que você entenda que não é só historicamente, lá atrás, parece que está tão distante, né? 2000 anos atrás, quando Jesus nasce. Então, lá em Mateus, Juninho, Mateus capítulo 1, versículo 18, vai falar sobre o início da sua obra e, logicamente, o seu nascimento. Gostaria que alguém me ajudasse com uma água, por favor? Então, o seu nascimento, Mateus 1,18, e depois Mateus 2,1, que é aí a sequência. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora 2:1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Aí vai destacar e perguntar onde está o recém-nascido rei dos judeus, vindo à estrela do Oriente, viemos adorá-lo. Até aí, porque eu quero destacar esse momento histórico, também, na história, mas apenas mostrando que nesse momento ele se torna homem. Ele se torna homem e ele vem habitar entre nós, como nós já sabemos. E durante esse período do seu momento de nascimento, do seu momento que nós sabemos da história, toda a trajetória de José e Maria,
E assim, quando nós chegamos... Ô, Vitor, muito obrigado. Quando nós chegamos e anunciamos nessa noite, você que já sabe, relembra nessa noite, obrigado, que quando ele nasce de uma forma extraordinária, de uma forma sem pecado, quando ele se torna sangue, ele se torna carne, e a história vai mostrar que algumas coisas só nós sabemos porque ele vai para o Egito por causa da perseguição, antes mesmo do seu nascimento, sabemos que Herodes manda matar todas as crianças com a intenção de eliminar o seu concorrente, o rei dos judeus, e ele vai para o Egito, então quase não temos muito a falar desse momento, né, da vida de Jesus. Se você pesquisar alguns filmes, tem algumas coisas, mas apenas são suposições. O que biblicamente nós temos é que ele já está com 12 anos no templo, conversando com os doutores, com os doutores da lei, que para ser um doutor, para ser um mestre, deveria ter 40, 50 anos só de estudo. E ele estava debatendo com autoridade e os doutores ficavam admirados pela sabedoria e querendo entender como que pode, então, esse garoto, apenas de 12 anos, estava aqui debatendo de coisas extraordinárias, dos quais muitas vezes nem eles sabiam como Jesus tinha esse conhecimento. E aí depois, então, quando ele volta, eu estou apenas destacando o seu nascimento, porque é importante nós sabermos disso. É importante saber que ele deveria ter nascido, e deveria, porque ele chegaria a completar a sua obra, nós vamos ver aqui, só relembrando, ele vai completar a sua obra, que ele vai ter que morrer. Então, ele não aparece apenas já formado homem, ele não aparece já, esse rei dos judeus já veio, e agora ele está aí do nada, e as pessoas, vamos imaginar, como que seria para crucificar Jesus, sendo ele somente Deus. Então, é importante você destacar, ele veio, se tornou carne, e agora, antes na sua infância, nós sabemos de toda a trajetória de uma criança, e assim depois já ele pregando, já conversando com os mestres, e agora, lá no momento que ele vai encontrar João Batista, é o momento que Jesus, então, a importância da sua obra é Jesus, então, em ação. Quando João Batista o vê, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o início, então, do seu ministério, é o início do momento do qual Jesus agora ele vai se manifestar de forma pública, ele vai se manifestar realmente já com seus 30 anos, e vai se manifestar de forma do qual nenhum homem, até então, e nem depois, agiu, ensinou, pregou e realizou sinais, poderes, maravilhas do qual Jesus Cristo. Então, Jesus em ação é o período da vida de Jesus em que todos os evangelhos vão narrar muitos sinais e muitos milagres de Jesus. Todos nós aqui percebemos e sabemos que coxos, aleijados, endemoniados, todo tipo de enfermidades, todo tipo de problemas dos quais as pessoas aproximavam dele. E Jesus, então, além de todos esses sinais e maravilhas, ele também vai ensinar. Aqui em Mateus, que é o Sermão do Monte, Mateus 5, no capítulo 5, que vai até o capítulo 7, ele vai trazer muitos ensinamentos. Então, agora ele começa a agir, começa a ensinar com autoridade, ele começa a ensinar diferente dos mestres fariseus e outros mestres ensinavam, mas não viviam, e agora com autoridade Jesus passa a ensinar. E Mateus 5, 1, 2, Juninho, nós vamos ler agora 1 e 2, isso, 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou, e seus discípulos aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, aí vai, capítulo 5, 6, a 7 e o 8, que é o conhecido o sermão, a pregação do monte, do qual temos hoje, se você que não conhece Bíblia, nada, se você apenas lê esse capítulo capítulo de Mateus 5 até o 8, até o 7, capítulo todo, você vai ter um panorama, o que é ser um cristão, o que é ser uma pessoa que segue a Jesus. Então, meus irmãos, esse segundo ponto, Jesus em ação, primeiramente, ele vai trazer ensino, ele vai trazer uma mensagem do qual o mundo não estava acostumado, no qual
os próprios judeus, os próprios hebreus e toda a comunidade cristã, toda a comunidade judaica não estava acostumado, porque ele trazia agora essa mensagem do próprio Deus. E agora, por falar de... Ele falava, mas ele também realizava, como eu disse para vocês, sabemos disso. Ele trazia curas, ele trazia a ressurreição, ele trazia a libertação dos cativos. Vamos ver aqui, Juninho, Mateus 9, de 1 a 8, onde vai falar desse tipo de ação de Jesus. Mateus 9, de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca e, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Mas é mais fácil dizer: aos seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, e disse ao paralítico: levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi, até o 8. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Bem sabia, ou então não sabia a multidão realmente quem estava na frente dele. Até porque, se nós estivéssemos também no meio dessa multidão, nós ficaríamos admirados, não é verdade? Nós ficaríamos, muitas vezes, até espantados com uma situação dessa, porque uma pessoa que era conhecida da sua sociedade, do seu meio, era paralítico, e as pessoas o conheciam como outros demais, como outros relatos, como outros milagres, biblicamente, do qual simplesmente levanta e anda. Não foi assim que ele fez também com Lázaro na sua ressurreição, também dizendo sobre isso, manda tirar a pedra, e depois ele chama. Então essa é a autoridade, esse é o poder, então, desse Filho de Deus que nasce, se torna sangue, se torna carne, e agora no seu ministério algo sobrenatural, algo tremendo. E aqui nós vamos ver também em Mateus 9, 23 a 26, que vai falar de uma ressurreição. Quando ele chegou na casa do dirigente da sinagoga, ele viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a fazer o quê? A rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Então, meus irmãos, continua. Nos evangelhos e todos os outros sinais, continua Jesus mostrando a sua autoridade. Autoridade também para libertar os cativos. Mateus 9, de 32 aí mesmo, né, para frente um pouquinho, 32 a 33. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. E quando o demônio foi expulso e o mudo começou a falar, a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Meus irmãos, então diante dos discípulos, diante da multidão, diante da sociedade sua, da contemporânea, Jesus agora, ele fica um tempo, né, os 30 anos sem se manifestar, sem ser conhecido. Agora não, agora ele está atuando. Então a importância da obra de Jesus é quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a história até recente, atual dele, nós entendemos que ele continua agindo da mesma forma, com o mesmo poder, e ele continua agindo através da sua igreja. Mas aqui nós relembramos então de vários pontos, vários sinais, maravilhas que Jesus fez. E resumindo esse momento da ação de Jesus, é um texto que me chama muita atenção, está lá em Lucas 7, 18 a 23. João Batista, então, preso, João Batista, o que veio preparar o caminho, aquele que veio anunciar, aquele que veio anunciar a Jesus, ele então está preso por causa de uma situação com Herodes, que você já sabe. Ele denuncia o pecado do rei Herodes, Herodes fica bravo com ele, embora respeitando ele, mas manda prendê-lo por causa da opressão da sua esposa Herodias. E aí, quando
João Batista está lá no cárcere, ele imaginava, né, qual seria o seu fim. João Batista, então, pega 2 discípulos e envia até Jesus. Aí está o resumo de toda a ação de Jesus. Os discípulos de João contaram essas coisas. Você está no 18, Juninho? Isso. Contaram essas coisas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: não, João Batista nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir? Ou, até o 23, ou devemos esperar algum outro? Agora 21. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu a visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então está aí o resumo de toda a ação de Jesus. O livro de Marcos vai dizer, acho que lá no final, eu não separei esse texto, mas vai dizer que se fosse para escrever, se fosse para relatar tudo que Jesus fez, todos os aleijados, os coxos, todos os endemoniados, enfim, todos os sinais que Jesus fez, ele tem uma expressão que vai mostrar a grandeza de todos os livros na terra, não caberia a esta ação. Mas ele está dizendo que é algo gigantesco, é algo tremendo. Não dá para a gente comparar com nada na terra. Porque nós falamos muito de Moisés, falamos muito de João Batista, falamos muito de Josué, falamos de Davi, falamos de vários personagens, profetas, mas não existe outro nome, não existe outra ação dessa na terra. Hoje a igreja, ela dá continuidade a esta ação. Foi essas palavras que Jesus ele referiu à sua igreja. Então, nesse segundo ponto, nós vimos Jesus em ação, mostrando, então, o objetivo do qual ele estaria nessa terra. Ele veio para que o reino de Deus se estabelecesse e ele veio com o principal objetivo de sua entrega, tá certo? Então, o terceiro ponto nós vamos destacar aqui, que é a etapa final da sua obra. Essa etapa do qual eu e você, nessa semana, né, assistimos, vimos, e várias igrejas, né? Várias igrejas têm toda a encenação, tem toda essa questão de mostrar. Realmente é importante sim lembrar, mas não pode ficar só nessa lembrança dessa semana apenas. Então, a etapa final da obra de Jesus, ele vai então mostrar. Ele vai, então, agora, ele já tinha conversado, já tinha falado, já tinha ensinado aos seus discípulos que era necessário que ele fosse preso, que ele fosse condenado, que ele fosse crucificado e que ele fosse morto, mas que ele iria ressuscitar. Então, aqui está aqui o final da obra de Jesus da salvação, aonde ele começa o momento que ele se entrega, vai até o momento do qual o túmulo é aberto e ali, de uma forma sobrenatural, poderosa de Deus, o Pai o ressuscita, como havia dito, como havia as profecias também antecipadas para que esse dia chegasse. Então nós vamos destacar aqui o momento da prisão de Jesus, está lá em Mateus 26, de 47 a 56, mas vamos ler somente, Juninho, 52 até o 54. É o momento da prisão de Jesus. Como eu disse para os irmãos no início, nós vamos relembrar essa trajetória, porque eu imagino que todos saibam aqui nessa noite o que aconteceu com Jesus nesse momento final agora, na sua prisão. O 52 vai dizer que disse-lhe Jesus a Pedro: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões, 12 mil anjos, vamos dizer assim? Como então se cumpriria as Escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer desta forma? Então aqui começa a etapa final então, do plano de Deus, através de Jesus, que é o plano da salvação, quando ele vai ser entregue. Meus irmãos, nesse momento aí nós conhecemos Pedro, né, que ele pega a espada para defender Jesus. Talvez eu e você não faria diferente não. Nós queríamos realmente defender o nosso mestre. Ainda mais da forma que eles presenciaram, eles andaram com Jesus, eles viram
realmente de forma poderosa o que a Bíblia relata, o que os evangelhos relatam, e muito mais, porque eles estavam 24 horas com o mestre. Então é algo que não temos, talvez nem todos ali, mas Pedro mostra um pouco dessa característica de defender. Mas esse sentimento, talvez, eu não sei todos aqui, mas quando você era criança, no meu caso, eu tinha essa percepção, eu assistia os filmes, como eu já disse para os irmãos, e eu torcia para que Jesus não morresse. Alguém passou por isso ou sou eu? Acho que sou eu, né? Eu torcia, a gente torcia, não prende não, vai lá, Pedro, realmente defende Jesus, Pedro, tira Jesus daí, manda um anjo só e tira Jesus lá do Getsemane. Mas um momento só que Jesus, lá no Getsemane, vai dizer, Pai, é isso, o momento que ele está na aflição, o momento que ele está nessa iminência da sua prisão, ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, ele disse, mas a tua vontade. E era da vontade do Pai, o seu nascimento, e agora esse momento que ele viria a viver. Então, esse momento da prisão é o momento que ele diz, tem que cumprir as Escrituras, que eu serei entregue, eu devo me entregar, eu devo me sacrificar, para que o meu sangue, como foi falado nessa noite, relembrado, que o sangue de Jesus que nos purifica. Agora, o sofrimento dele, de Jesus, Isaías vai falar em Isaías 53 sobre esse sofrimento. E Mateus também 27 e 26 vai falar do sofrimento que Jesus ele se colocou em nosso lugar. O texto vai dizer que pelas suas pisaduras. O texto vai dizer que ele foi moído. O texto vai dizer que ele foi entregue por nós. Na verdade, a cruz era nossa. Na verdade, nós que merecíamos tudo aquilo que ele passou, mas ele abriu mão de toda a sua glória e desceu. Isaías 53, apenas de 4 a 7, Juninho, ele vai dizer, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Os 6 e 7. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido e, contudo, não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha diante dos seus tosqueadores ficou calada, ele não abriu a sua boca. Então, se alguém me perguntar, por que você reconhece Jesus como seu Salvador, está aí. Ele se colocou no meu lugar, ele pagou a minha dívida, pagou a nossa dívida. Ele foi moído, ele foi cravado naquela cruz por amor a nós. Nós nem existimos ainda. Esse fato já passou há mais de 2.000 anos. E pode passar mais de 2.000, 10.000 anos. Esse fato, esse momento de Jesus, essa entrega dele, vai repercutir por toda a eternidade. Então, meus irmãos, lá em Mateus 27, Juninho, e o versículo 26... Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então aqui foi o momento da entrega. O momento final, nesse sentido aqui, do qual ele estava passando agora pelo momento, ia passar pelo momento agora da sua crucificação e da sua morte. Aonde é mesmo, em Mateus 27, 33 a 44, apenas o versículo 35, nós vamos ler esse momento da crucificação. E depois de o crucificarem, dividir as roupas deles, tirando a sorte. Crucificação, essa morte. Não temos narrativas na história de uma morte tão dolorosa, de uma morte do qual a pessoa que estava cravada ali, a pessoa que estava sendo crucificada, é uma morte terrível. Mas Jesus Cristo, então, ele se entrega. E aqui, então, vem o momento do Mateus 27, 50, Juninho, que vai falar que ele morre. Então parecia que era o fim. Parecia que a tristeza que abatia, né? Marcelo falou hoje de manhã no encerramento da semana de oração, a tristeza, o desânimo que abatia aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, parecia que estava tudo acabado. Havia tudo acabado, porque Jesus morreu. E o 50 vai falar, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou
o Espírito e ele morreu. Aqui, meus irmãos, a história vai mostrar a história do Império Romano e a versão oficial dos judeus é que Jesus, o corpo foi roubado, vieram os discípulos à noite, discípulos que não estavam acostumados nada com o exército, vieram, prenderam toda a escolta, tiraram aquela pedra, e era só para rolar, de 7 a 10 homens que tinham força apenas para rolar, mas já foi achada longe do sepulcro. Então, a versão oficial não nos interessa, porque a versão oficial atualmente é cheia de fake news, é cheia de mentiras, é cheio de versões segundo a corrupção, enfim, é outra história. Mas também estava aqui presente. A história vai mostrar que a versão oficial do Império Romano não é essa que nós pregamos. E não foi essa que a igreja primitiva começou a espalhar e a pregar e a anunciar que Jesus ressuscitou. Então, meus irmãos, terminando aqui esse terceiro ponto, a etapa final da obra de Jesus, da nossa salvação, em Mateus 28, de 1 a 10, nós vamos ler a ressurreição dele, no versículo apenas, Juninho, Mateus 28, o versículo 5 e o 6. Eu estou em casa pensando na mensagem, eu quero desligar o meu 220, sabe? Eu preciso falar mais devagar, preciso falar, né, mais tranquilo com meus irmãos, mas quando chega parece que acende o 220 e vai. Meus irmãos, me desculpa aí, que eu estou tentando melhorar essa parte aí. Tenho acompanhado o nosso pastor, Marcelo, mas não consegui ainda tirar minha tomada aqui do 220. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. 6. Ele não está aqui. Vamos ler toda a igreja comigo? Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Amém, meus irmãos? Eu quero ainda ter a oportunidade de Israel. Alguém pergunta, você não tem vontade de ir para os Estados Unidos? Não, é segundo plano. Mas se eu for para Israel, talvez eu não volte. Talvez eu fique por lá mesmo, pastor. Vou arranjar um lugarzinho para ficar lá. Mas se você for procurar um guia turístico lá, se você fizer um pacote com alguém, que hoje o Brasil está cheio de pacotes para ir para Israel, você não deixa, apenas pede um destaque. Eu quero conhecer o túmulo, que supostamente é aceito pelos historiadores, que é onde colocaram o corpo de Jesus. Mas tem uma placa lá. Todo mundo que vai lá, e nem precisa falar para mim, nem para você, mas nós entendemos. Aqui não está mais o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou. Então você pode entrar lá dentro e pode experimentar essa sensação, mas para nós não vai mudar muita coisa não, porque nós já temos a confiança e temos essa certeza, então, da nossa salvação. Antes do momento que eu quero aqui trazer a aplicação para nós, a conclusão, Juninho, tem esse vídeo, não sei se vai dar certo aí, acho que vai dar certo em nome de Jesus. Ele é bem conhecido. E tudo que eu falei aqui, a gente vai memorizando, a gente vai visualizando, mas quando você, talvez não, todos aqui já assistiram um pedaço desse vídeo, aí, do filme completo, mas apenas um pedaço de 4 minutos, gostaria que você pudesse sentir um pouco aí mais, relembrar mais desse momento aí, momento da obra de Jesus, quando ele finaliza a sua obra, e ele morre e ele ressuscita. Amém?
Enquanto os irmãos estão terminando de arrumar lá, eu quero. Pode acender a luz, por favor, aqui? Deu certo?
Amém, graças a Deus por tudo que Jesus fez por nós. O que nós devemos relembrar nessa noite é que quando nós entregamos a nossa vida, a Ele tem que ser de todo o coração. Porque o que Ele fez por nós foi por amor e de todas as suas forças e todo o seu coração, Jesus fez isso por nós. O que nós devemos também, depois de aceitá-lo, depois de deixar Ele governar os nossos corações, nós devemos servir a Ele e também a sua igreja. Coisa que nós temos muitos exemplos bíblicos, do qual os apóstolos, a igreja primitiva, nos dá uma grande lição. O que eles entenderam, nós também entendemos por causa desse poder de Jesus que veio através da igreja. Entendemos então, mais uma vez, que só através de Jesus é que nós recebemos a salvação. É pela graça, é pela misericórdia de Deus. Eu gostaria que nessa noite, na nossa conclusão, que essa obra de Jesus você entendesse que ela foi e ela é mais importante. E ela permanece por toda a eternidade. João 11, 25 e 26. Nós já estamos concluindo aqui a mensagem. Juninho vai colocar João 11, 25 e 26. Sabendo então que não é necessário mais outra obra. Não é necessário mais nada para que eu e você sejamos salvos. Apenas que você nessa noite também relembre se você já teve esse encontro, você já abriu o seu coração. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Quero te convidar a esse momento de reflexão, a uma mensagem que nós relembramos cada passo dela, o nascimento de Jesus, a obra dele e a sua entrega, né? Entrega essa dolorosa, entrega essa que ninguém suportaria, era nossa, essa cruz era nossa. Mas Jesus então, por amor, ele veio e se entregou por nós. Você que já